Boa tarde, alunos do 9º ano do Colégio Atual. Hoje se inicia um novo trimestre. Os assuntos serão funções quadráticas, estatística e probabilidade e relações métricas em um triângulo retângulo. Vocês estudaram equação do segundo grau no trimestre passado. Aconselho assistir o vídeo e treinar, porque sem saber equação quadrática não consegue fazer função quadrática, certo? Função quadrática é toda função f cuja lei pode ser escrita na forma f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. O que determina que é uma função quadrada é justamente esse expoente aqui, ó, que é o quadrado, certo? Onde a, b e c são números reais, com a diferente de zero, e x pode ser qualquer número real. Por que que o a tem que ser diferente de zero? Ó, se eu botar zero aqui, a vezes zero, primeiro, zero ao quadrado é zero, a vezes zero é zero. Então, se eu isolo aqui, fica bx mais c, que é uma função de primeiro grau, certo? Lembrando a vocês que numa função f de x igual a 2x ao quadrado mais 16x mais 30, nós temos coeficientes, certo? No caso do a, o coeficiente é a parte numérica, é 2. Na parte, aqui ó, em 16x, o b é o coeficiente linear, essa parte numérica é 16. E o c é a constante, é mais 30, certo? Então, numa função de segundo grau, o a é a parte numérica que corresponde à variável com expoente ao quadrado, o b é o coeficiente que representa aqui a parte numérica com a variável ao expoente 1 e o c é a constante. Nós vimos também que existem equações incompletas. Quais são as equações incompletas? Aquelas que não têm um dos termos, ou b ou c. Certo? O a pode ter, porque quando não tem o a, você sabe que é 1. Então, vamos aqui, ó. X ao quadrado menos 16. Qual é o coeficiente do x ao quadrado? É 1. Não tem nada, é 1. Qual é o coeficiente do b? Se o b não existe, que é o bx não existe, o coeficiente é 0. Quem é o coeficiente do c? Menos 16. Como eu falei antes, não pode deixar de colocar o sinal, porque esse sinal modifica tudo, certo? Olha um outro exemplo aqui, ó. f de x igual a 6x ao quadrado. Quem é o coeficiente de a? É 6. Coeficiente a é 6. O b não tem, é 0. O c não tem, é 0. Certo? Vimos na equação também que a gente pode atribuir valor a x. A mesma coisa acontece na função. E temos que atribuir de forma aleatória. A gente atribui alguns números a x para poder até fazer o gráfico. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Olha aqui, ó. Vamos dizer que, ó, eu tenho essa função, 2x ao quadrado mais 16x mais 3. E eu quero atribuir o valor 1, f de 1. Eu quero atribuir 1 ao x. É simplesmente, aonde tiver x, eu colocar 1, ó. 2 vezes 1 ao quadrado, mais 16 vezes 1, mais 3. Vamos lá? 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1 são 2. 16 vezes 1 são 16, 2 mais 16. O 3 não tem x, a gente só faz repetir. Então, 2 mais 16 são 18 e 18 mais 3 são 21.
Então, f de x igual a 1, f de 1 dá 21. O y é 21. Vamos ver aqui agora mais um pouco. Olha aqui, ó. Eu tenho agora a função f de x igual a 2x ao quadrado menos 6. 2x ao quadrado menos 6. Vamos lá, ó. Onde tem x, eu vou colocar 1. Então, eu tenho aqui, ó. F de 1 vai ser o quê? 2. F de menos 1, desculpa. 2 vezes menos 1 ao quadrado menos 6. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção a uma coisa, ó. O menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Não é isso? A gente repete o número. Agora, acontece que na multiplicação, sinais iguais sempre dá positivo. Menos vezes menos é mais. E 1 vezes 1, 1. Certo? Então, aqui, ó. 2 vezes 1, 2. A constante, eu repito, menos 6. 2 menos 6 dá menos 4. Então, para f de menos 1, o resultado é menos 4. E para f de 0, ó, 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 0, 0. 0 menos 6, menos 6. Então, quando x é 0, o y é menos 6. Bora agora para f de 2, ó. 2 ao quadrado são 4. E 2 vezes 4 são 8. 2 ao quadrado são 4. 2 vezes 4 são 8. E 8 menos 6 são 2. Para x igual a 2, y também é igual a 2. Agora, pessoal, vamos aprender a construir o gráfico de uma função quadrática, certo? Para construir um gráfico, primeira coisa que a gente tem que fazer é atribuir valores a x. Um outro detalhe, viu? O gráfico de uma função quadrática sempre vai ser uma parábola, ó, voltada ou para cima ou para baixo. Quando A for maior do que 0, voltada para cima. Quando A for menor do que 0, voltada para baixo, certo? A concavidade, a gente chama isso aqui, ó, de concavidade, voltada para baixo. Lembra do côncavo e o convexo, certo? Então, para a gente construir um gráfico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é atribuir valores a x. Valores positivos e valores negativos. Nós escolhemos esses valores, mas é importante que a gente coloque valores pequenos, porque com valores pequenos o gráfico fica mais simples de ser feito. Depois que a gente atribui valores a x, nós encontramos os valores de y, certo? Calculamos o valor de y de acordo com a função, certo? E depois disso, o que é que a gente faz? A gente representa, a gente desenha o gráfico, representa no plano cartesiano os pontos correspondentes a e y. O A, o x, a x e y. O x nós atribuímos os valores e quando a gente coloca na função, por exemplo, se eu atribuo valores nessa função. Vamos dizer que eu atribua o valor 1, f de 1, certo? Vamos supor que eu atribua o valor 1. Agora, para x igual a 1, a coordenada x e a coordenada y. Para x igual a 1, a gente vai encontrar o valor 1 ao quadrado, 1, mais 2 vezes 1, 2, menos 3. 1 mais 2, 3. 3 menos 3, 0. Então, quando x é igual a 1, o y é igual a 0. Certo? Então, vamos agora aprender a fazer um gráfico.
Ó, pessoal, eu atribuí valores a x. Quais são os valores? Eu quis atribuir esses valores, vocês podem atribuir outros. Então, para x, eu atribuí os valores menos 3, menos 2, 1, 0 e 1. Eu poderia ter atribuído menos 2, 1, 0, 1, 2. Eu que quis atribuir esses, certo? Atribuir esses valores a x, agora eu preciso encontrar os valores de y. A função dada é essa aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Então, aqui, ó, para x igual a menos 3, onde tem x eu coloco menos 3. Menos 3 ao quadrado eu sei que é 9. 2 vezes menos 3 eu sei que é menos 6. A constante eu repito. 9 menos 6 dá 3. 3 menos 3 são 0. Agora, para x menos 2. Ó, para x menos 2. Onde tem x, eu coloco menos 2. Ó. Menos 2 ao quadrado são 4. 2 vezes menos 2 são menos 4. E menos 4, o menos 3 aqui eu repito, né? Então, 4 menos 4 dá 0. 0 menos 3 dá menos 3, viu? 0 menos 3 vai ser igual a menos 3. Para x igual a menos 2 é menos 3. E para x igual a menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. 2 vezes menos 1 são menos 2. E menos 2 com menos 3, né? O menos 3 eu repito. Quanto é 1 menos 2? 1 menos 2 é menos 1. E menos 1 com menos 3 dá menos 4. Certo? Outra maneira de fazer. Menos 2 com menos 3, menos 5. Menos 5 menos 1, menos 4. Certo? Agora, para x igual a 0. Ó, 0 ao quadrado é 0 e 2 vezes 0 é 0. Só sobra a constante, que é menos 3. Certo? E agora eu tenho quem aqui? Para x igual a 1. 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1 são 2. 1 mais 2, 3. 3 menos 3, 0. Então, aqui, ó, pessoal, eu consegui esses pares ordenados. Menos 3, menos 2. Então, qual é o número x menor? O de x, qual é o número menor? Menos 3. Qual é o número maior de x? 1. E qual é o número menor de y? 0. E qual é o maior? O menor é menos 3 e o maior é 0. Certo? O que é que acontece? Desenhei duas retas perpendiculares, aquelas que todos os ângulos dão 90 graus. Desenhei duas retas. A reta horizontal é do eixo de x, a reta vertical é do eixo de y, certo? E agora eu simplesmente vou lá na minha tabelinha que eu fiz, ó, para x igual a menos 3, y é 0, ó. Para x igual a menos 3, y é 0. 0 menos 3. Vou até botar o 0 aqui, ó. 0 menos 3. Pronto, encontrei o primeiro ponto. E agora, para x igual a menos 2, y é menos 3. Para x igual a menos 2, ó, menos 2, o y é menos 3. Coloco a reguinha aqui, ó, x igual a menos 2, o y
é menos 3. Coloco o ponto. Vem a outra aqui, ó. Para x igual a menos 1, y é menos 4. Para x igual a menos 1 está aqui, tá vendo? Eixo do x, eixo horizontal. X igual a menos 1, y é igual a menos 4. Certo? Para x igual a 0, y é, para x igual a 0, y é menos 3. Para x igual a 0, y é menos 3. E para x igual a 1, y é 0. Ó. X igual a 1, y é 0. Certo? O que é que acontece? Eu agora simplesmente uno os pontos. E aqui faço uma parábola. Ela está com a concavidade voltada para cima, porque o A é 1. E se é 1, é maior do que 0. Outra coisa que eu quero explicar a vocês, ó. Duas retas, né? Construir duas retas, uma vertical, uma horizontal. Vertical, horizontal. O x fica na vertical. Os números positivos do lado direito. Os números negativos do lado esquerdo. O y é a reta vertical. Os números positivos acima e os números negativos abaixo. E depois disso é só juntar os pontos, certo? Atribui os valores, vocês mesmos pensam em valores pequenos, tanto positivos quanto negativos. Depois atribui esses valores na função e por fim, simplesmente unem esses pontos. Aqui, ó, são chamados as ordenadas, tá bom? Então, boa tarde. Vou passar uma atividade no Google Forms. Então, tudo bem. Tchau.